Tá- E aí, gente? Tá Agora me deu. tá me Mas eu não ouvindo sou. agora? Avisa aí que não sou eu, não. Sim. Tá me vendo? Tô te vendo Me perfeitamente. ouve bem? Bem, tá me ouvindo bem? Gente, tô sim, tô te ouvindo bem. A gente teve que entrar na conta da Giane, tá? Por questões técnicas, mas de qualquer forma, a live fica salva na minha página e depois eu disponibilizo para a Vilma colocar na página dela, tá, Vilma? Tá ótimo. Então tá. Ótimo. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Minha convidada hoje é Vilma Cláudio. Vilma é uma militante, né? A gente é companheira de partido, uma ativista ambiental, uma mulher que luta há muito tempo na cidade pelas questões ambientais, uma das membros fundadoras da Ascacom, que é a Associação de Catadores na cidade de Congonhas, uma associação muito importante que presta um serviço não só social e não só gerando renda e emprego para um grupo de pessoas, mas também um serviço no de meio ambiente muito importante. Talvez um dos mais importantes da cidade, porque é feito por uma associação sem fins lucrativos e que há 8 anos vem atuando em Congonhas de uma forma exemplar. Dilma, eu queria que você falasse um pouquinho, começasse falando um pouquinho da sua trajetória tanto enquanto formação, né, de agente ambiental, mas também da sua relação com a Ascacom. Travou? Estou te ouvindo, amor. Boa noite. Eu sou Vilma Cláudio. Eu quero agradecer pelo convite, Preta. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, tá? Estou muito feliz e muito emocionada com o convite. Ai, eu também. Eu sou formada em meio ambiente e Uhum, um pouquinho da minha história, ela se mistura com a história da associação, porque eu sempre digo que eu nasci em 2003, que foi quando eu nasci em 2003, que foi quando a associação também nasceu. Em 2003, eu fui convidada a participar de uma associação de catadores e era novidade, em 2003 existiam poucas, e partimos para a ideia de começar esse projeto. uhum, Foi muito difícil, né? A gente começou convidando os catadores a virem a trabalhar conosco, a entender o que era uma associação de catadores e a nos documentar. Foi um período de aprendizado, né? Na Ascacom. O que aconteceu foi que não havia nenhum tipo de projeto de educação ambiental na cidade de Congonhas e nós somos os primeiros a começar essa educação ambiental através de um projeto que se chamava Na Mira do Lixo. Muitos vão se lembrar desse projeto, que ia nas escolas, que ensinava os meninos, e ele tinha uma parceria muito boa, que era a parceria da empresa Vale, que durante anos ela uhum. patrocinou esse projeto. Nós não tínhamos uma secretaria de meio ambiente, tínhamos uma diretoria de meio Vilma, só para a ambiente gente e te eles ouvir melhor, tenta falar mais perto do microfone do fone. Peraí, eu vou ter que tirar essas capinhas Não, duras. não, não. Esse microfone do fone mesmo que está pendurado, deixa ele mais pertinho da boca, assim. Agora tá beleza. Tá Isso, tá tranquilo? ótimo, amor. Agora conectou. É... Então, aí, em 2003, fui para a Ascacom, começamos um Uhum, trabalho de educação ambiental na cidade de concessionária. A Ascacom fazia todo o trabalho e sempre contando com a parceria da Prefeitura de Congonhas. sim. É, Passamos por muitas dificuldades, não tínhamos sede, nós nos reunimos na rua,
Muitos catadores não aderiam porque não acreditavam no projeto, não acreditavam que a Ascacom poderia dar certo. E a gente foi, através dos projetos de educação ambiental, mostrando que passamos a ter o reconhecimento das empresas. Uhum. Há 8 anos atrás, nós conseguimos um galpão, que era o galpão de triagem da prefeitura, e fomos trabalhar nesse galpão. Primeiro, tem uma parte que eu tenho que contar para vocês, que é muito importante para mim, que era por que a Vilma, de repente, estava tão envolvida na Associação de Catadores. Eu tinha um vizinho que ele era catador. E ele tinha uma carroça toda feita de madeira e de pneu de carrinho de mão, e ele saía de casa cedo. E ele voltava à noite para casa, todos os dias, fazia chuva, fazia sol, e aquela carroça era muito pesada. E feliz, me cumprimentava feliz, e eu falei, tem que achar uma maneira de melhorar isso. E o meu sonho era que nós tivéssemos um galpão. E procura um vereador daqui, um prefeito daqui, a gente sempre, são catadores, são pessoas que não têm condições, eles não vão saber administrar, mas a gente lutou. Vilma, você precisa, a Ascacom precisa se documentar. Nos documentamos, hoje a gente tem toda a documentação necessária para uma associação. Eu sou uma pessoa de luta. Então, alguém me falou um dia, Vilma, para você aprender a pedir, você precisa estudar. E eu sou muito obediente, Sinara. Eu fui estudar. E aí que eu fiz faculdade aos 40 anos. Fui fazer faculdade aos 40 anos para poder aprender a pedir, como a pessoa me falou. E continuei a luta aí, vamos abraçar a serra, vamos, olha, tem poeira e tá lá a Vilma. E hoje, se o caminhão da coleta não passar, eles ligam para mim e perguntam, Vilma, o caminhão da coleta não passou, sabe me informar por quê? Né? E falou, eu vou tentar descobrir. E a gente ficou 8 anos na usina de triagem fazendo trabalho. Quando nós recebemos a usina, eu expliquei para o pessoal, para os catadores que foram trabalhar, olha, eu não vou subir para trabalhar triando material com vocês. Eu já havia terminado a faculdade, eu vou fazer captação de recursos para que a Ascacom possa ter os equipamentos dela. E fizemos várias parcerias, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Eu seria injusta se eu tentar citar todos. E hoje a Ascacom ela tem todos os equipamentos para ter uma usina montada. Todos. E tem parceiros fortes. Mas no ano passado, no início, o que o catador vendia e recebia por mês, ele conseguia ganhar R$300. R$200. A coleta, sim. A coleta seletiva não havia sido implantada ainda de uma maneira mais forte, né? E nesses 8 anos ela foi crescendo e a Ascacom cresceu junto com ela. E no ano passado nós recebemos a notícia de que a prefeitura ela não faria mais um contrato com a gente ou um convênio conosco e que seria colocado lá na usina de triagem uma empresa. E o nosso público, o nosso associado, ele é um associado que poucos sabem ler. Alguns nem contam dinheiro, gente. Alguns nem sabem contar dinheiro. Me emociona muito falar sobre isso. E tivemos lá a visita do prefeito, tivemos da gestão pública toda para convencer esse pessoal que mal sabe ler e escrever de que uma empresa era melhor para eles. Porque teria toda aquela coisa, né, Preta, que a gente sabe que 13º, tá? Eles eram empreendedores, eles eram dono do negócio deles. Eles decidiam o que seria feito. Então eles passariam a ser empregados. E eles conseguiram convencer esse pessoal de que uma empresa seria melhor. E a gente não teve tempo para pensar, e o meu argumento lá era pouco. Eu e Isabel
as que conseguíamos argumentar com eles. E tá, não podia ser feito mais um contrato conosco, tudo bem. Só que a licitação deles atrasaram. E eles tiveram que fazer um novo contrato com a gente. Aí, de repente, pôde. Fizemos um contrato novo de 6 meses, ou até que a licitação ficasse pronta. Ela ficou pronta 15 dias depois do contrato assinado. 15 dias? 15 dias depois do contrato assinado. E os donos da empresa, os representantes da empresa, quando eles chegaram e conversaram, reuniram todos. Vilma, rapidinho, antes de você seguir, eles justificaram por que eles conseguiram uma licitação em 15 dias? Eles já estavam tentando essa licitação há alguns meses, mas foram. Eu acompanhei a licitação e no final eu não consigo te explicar muito bem. Eu sei que eu acompanhei toda a licitação, eu sei tudo que se passou no processo, mas o final, para mim, ficou incógnita, eu não consegui entender muito bem. Só sei que quando eu fui descobrir que havia uma empresa que havia ganhado uma licitação, já se havia passado 7 dias e a gente ainda continuava trabalhando na usina de triagem. Nossa. E já estávamos recebendo visita do representante da empresa, que eu achei muito bacana da parte dele. Ele perguntava: vocês estão aqui há 8 anos? E a gente respondeu que sim. E ele falou assim: quando vocês chegaram não tinha nada? Aí, não tinha nada. Vocês ganhavam 200 ou 300 reais? Sim, ganhávamos isso. E ele falou: olha, é mais fácil a população doar para uma associação do que para uma empresa. E alguém da gestão pública falou: ia haver uma líder. E a gente estava muito emocionado, nesse momento. Deram para a gente mais 7 dias para tirar os nossos equipamentos e o que a gente conseguisse vender era nosso. Olha, pensa numa turma de garra. Isso foi no período de uma pandemia, em que a gente... um período de pandemia, e que éramos 15 famílias. 6 famílias tiveram que ficar em casa, porque eram do grupo de risco. As 8 pessoas que ficaram conseguiram cumprir o contrato, trabalhar, receber o seu salário e pagar quem estava em casa. Nossa. 8 pessoas Uma fizeram decisão que do 15 grupo. pessoas faziam. Nós fizemos o que 15 pessoas faziam. E conseguimos dar condições para quem estava em casa. Isso é uma associação. O que diferencia a gente de uma empresa. Tá? E no depoimento das pessoas que fizeram isso, porque foi ralação mesmo, eu fiz isso sem nem sentir. Né? Eu dividi o que eu recebi com a pessoa em casa, mas eu nem percebi que eu fiz. Eu só Vilma, fiz. fala um pouquinho desse apoio. Apoio não, né? Mas da forma como a associação fez essa divisão entre as pessoas que não podiam trabalhar e como que essas pessoas foram assistidas. Elas recebiam todo mês, no mesmo dia que nós que estávamos trabalhando recebia, elas também recebiam. Elas recebiam tudo que a gente fizesse, a gente vendesse latinha, era dividido entre todos. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? E durante os 7 dias que nós recebemos depois, que a gente tinha que sair mesmo, não tinha outro jeito, eles se proporam a contratar as pessoas que não estavam na pandemia, né? Para poder trabalhar nessa empresa. Muito bacana da parte deles, porque quem era aqui do grupo de risco são os mais velhos, os de pressão alta, os mais vulneráveis. O trabalho social aí, ia embora. Total. Foi todo embora. E a gente, durante esses 7 dias, nós limpamos o galpão. E tiramos todo o nosso maquinário. E nós tínhamos 3 prensas, nós temos todo o equipamento necessário. Eu não entendi por que teríamos que sair de lá prestando o serviço correto e com todo o maquinário.
Quando eles chegaram para assumir a usina de triagem, você sabe o que é um bag? Não, explica pra Bag gente. bag é uma sacola grande onde você vai separando o material, o PET branco do PET colorido, são sacolas grandes sacolas. Essa empresa não tinha bags para fazer isso. Eles assustaram porque não existia equipamento na usina. Os equipamentos que eles viram no primeiro dia eram nossos e nós havíamos levado tudo embora. Com razão. Tinha ficado. Eram nossos. Uhum. Ficou uma prensa pequena que funcionava meia boca e conhecimento, gente, que é muito importante, eles não tinham. Eles me ofereceram um emprego na empresa como gari. Eu fiz faculdade aos 40 anos. Gente, vamos só para dar uma só para dar uma situada aqui. Então a gente tinha uma associação equipada Sim. com 8 anos de experiência, com uma equipe qualificada com experiência. A ideia foi substituir essa associação com todo esse trabalho social e ambiental por uma terceirizada que não tinha os equipamentos, não tinha profissional qualificado, nem conhecimento na área. Sim, eles iam aprender com quem estava lá a fazer o trabalho. E eu me lembro que quando eu não aceitei, porque eu sou gestora ambiental, eu não aceitei ter na minha carteira gari. Não que eu acho que o trabalho de gari seja menos, tá? Mas a minha faculdade não foi fácil aos 40 anos. Eu agradeci e falei que não ia ficar. A minha assessora financeira também, ela disse, agradeceu e não ia ficar. E éramos nós quem fazíamos vendas e quem fazíamos contatos. E a cara da Ascacom do poder público é a minha cara. E eles não tinham equipamento nenhum. E eu lembro bem do gerente dizer, o que eu vou fazer aqui? Eu disse, a gente pode te emprestar alguns bags. E mais tarde eles foram atrás da gente e pediram que a gente alugasse os nossos equipamentos para eles, e o que nós fizemos, alugamos para eles. Ou seja, eles não têm até hoje equipamentos. Nós fomos mais tarde a gente desculpa aí, alugamos equipamentos para eles e achamos que ficaria por aí, né? Seríamos parceiros, mas o poder público ele chamou para uma reunião. Eu fui convidada para essa reunião, porém eu perguntei por que a reunião com a Ascacom seria na empresa Sistema, que já era uma empresa lá em cima, já não era mais uma associação de catadores. Reunião de catador é na associação de catadores. Ele falou, você vai se você quiser. E eles passaram com um transporte com a logo da empresa, levou todos para dentro dessa empresa. E lá eles fizeram uma ata, uma reunião dizendo que tínhamos mais de 100 mil reais a ser dividido com os associados. Que é uma inverdade. A gente tinha 3 notas atrasadas que começaram a ser pagas. Uma começou a ser paga agora. 3 notas dos serviços que já tinham sido prestados pela Ascacom. Sim, 3 notas dos serviços que já tinham sido prestados e eles só pagariam essa nota se a gente diluísse a associação. Essas notas deveriam ser divididas entre os associados para que a associação não existisse mais. E a gente não concordou, porque emitir novos recibos em cima de recibos que já tinham sido prestados conta seria errado. Mas estaria certo, nós procuramos uma assessoria jurídica, ela falou, não pode, patrimônio da associação é da associação, do associado é outra coisa. Sim.
Bom, até aí fizeram uma ata, foi assinado pelo poder público, foi assinado pelos funcionários, gente, da empresa, assinaram uma ata da Ascacom. Não foi fácil, não foi, eu não estava presente. E a gente mandou um pedido para que eles se retratassem com a gente, explicamos para os associados que não é dessa forma que funciona, mas foi complicado, eu me senti atingida, sufocada, tá? Porque a nossa voz não estava sendo ouvida. Eu sou a presidente da associação ainda, estou presidente. Então, a cara das Ascacom é a minha ainda. Sim. E eles simplesmente não nos pagaram, deixaram dessa forma. E ficou assim. Hoje eles tentam ainda interferir na Ascacom, incentivando o associado a entrar na justiça contra a Ascacom para diluir o patrimônio dela. Olha. Algumas perguntas na live, mas antes disso, eu acho que o meu está replicando. Tem algum outro aparelho ligado aí? Não tem. Dá só um minutinho que. Não é o que você está usando na transmissão. Talvez algum que está aí aberto. E agora? Deixa eu testar. Oi? Tá duplicando ainda? É o seu. O fone tá duplicando ainda. O pessoal está perguntando se vocês foram comunicados. Deixa eu ver se melhorou. Acho que agora foi. A Carol perguntou se na época vocês foram comunicados, se a associação foi colocada ciente do processo de licitação. Sim, na época fomos colocados como cientes que haveria um processo de licitação. Isso como eu falei no início, fizemos um novo contrato que seria para 6 meses ou até que a licitação ficasse pronta. Ok. E vocês tinham alguma... Regiane está perguntando qual era o ramo que essa empresa, sistema, atuava antes. Já era da área ambiental? Eu pesquisei um pouco, né? Curiosa que somos, né? Pesquisei um pouco e ela atua em Congonhas, ela pegou um contrato que atua com a capina, com a varredura, com a coleta. Eu não sei te falar se ela trabalhou com galpão de triagem, mas eu percebi lá no histórico dela que ela trabalhou sim com isso, apesar de eu não ter percebido uma familiaridade com usina de triagem. Entendi. E hoje qual que é a situação, Vilma? Fala pra gente. Olha, a nossa situação hoje é a seguinte: como para a licitação da prefeitura, a empresa ela assume o material reciclado da população, vai ser 70% da venda revertida para a prefeitura e 30% para a empresa. A Ascacom precisa de um galpão e precisa de um galpão licenciado. E a licença vem da prefeitura, gente. Pensa. Nossa. Então a gente tá... Poxa, a gente vai ter que pedir licença para o nosso concorrente. Para quem está, né? Na verdade, em uma tentativa de diluição da associação. Sim, total. Porque a gente briga, a Ascacom sempre foi brigona mesmo. Questões ambientais, sim. E as empresas, sim, nos apoiam. Apesar da gente, se precisar criticar, a gente vai criticar uma empresa, sim. Vai falar que o nosso monitoramento de ar é feito por uma empresa, pela própria empresa que polui. Não temos problema quanto a isso.
Agora, o que é muito triste, e a gente percebe, é que é porque são mulheres, são 90% mulheres negras. São mulheres negras que algumas apanham do marido, sim, e que nós estávamos fazendo um trabalho social quanto a isso. Porque não era só trabalhar e criar o material, era trabalhar, criar o material, levar no psicólogo, entender o que estava acontecendo nas casas. Hoje, a Ascacom conta com um projeto que ele se chama Maria Barroca. A verba já chegou, está para trabalhar com assistência social com mulheres, né, e de risco, que apanham do marido. Não começou por causa da pandemia, mas temos um projeto social. Então, não é financeiramente aqui que nós estamos brigando, não. Nós estamos brigando para continuar o nosso trabalho social que foi sempre feito. Tudo bem? Nesse meio tempo, conseguimos sim uma situação financeira. Porque, olha só, para quem em 2012 ouviu dizer que vocês não têm competência de gerir uma usina, hoje nós conseguimos provar que temos competência, tanto que temos que o que era nosso, a prefeitura precisa. Ela precisa de 70% do material reciclado, gente. A prefeitura de Congonhas. E assim, o mais absurdo, Vilma, é você imaginar que houve uma terceirização de um serviço que funcionava, que atendia a cidade e que não tinha um custo alto para os cofres. Qual que era o custo mensal da associação para a prefeitura? Olha, a gente tinha um contrato com a prefeitura no valor de R$20 mil. Ou melhor, não é custo, né? É o pagamento pelo serviço prestado. Era um convênio, era uma ajuda de custo que vinha e a gente juntava com o que a gente vendia de material e aí fazia o que nós combinamos, por exemplo, combinamos que receberíamos R$1.000 por mês. Juntava com o que vinha da prefeitura, com o que tinha de material, pagava as despesas, porque nós tínhamos ônibus que levava, a gente tinha o almoço, tinha o café, tinha tudo isso, e aí o dinheiro, olha, todo mês receberemos X, o que na época já estava em quase R$1.800 para um catador, e a gente ouviu muito eu dizer, um catador não merece ganhar isso. Não merece. Não merece dignidade, não merece uma vida digna, não merece ter um salário razoável, porque a gente não está falando de fortuna, né? Não. A gente está falando de se estiver chovendo, está trabalhando. Se tiver sol, está trabalhando. Com chuva, com sol. E com comprometimento, sabe por quê? Se chegasse tanto material que não dessemos conta, trabalhávamos no sábado. Sorrindo. Não havia tristeza. Tinha desavença, assim, briga, família. A gente sempre dizia, a gente é uma grande família. Mas trabalhamos e cumprimos até o último minuto isso. E hoje eu tenho orgulho em dizer que essa empresa usa os nossos equipamentos. Ela nos paga para usar os nossos equipamentos. Foram projetos que foram feitos durante anos. E ainda nós temos dinheiro em caixa, porque nós, no ano passado, fomos contemplados como projeto da Vale. Vilma, então, assim, pensando aqui... É um absurdo. Pensando no custo, né, nessa ajuda de custo, a gente tem aí, no ano, né, 12 meses, 240 mil de ajuda de custo. Você chegou a ter contato com alguma informação a respeito do contrato da licitação fechado com a Sistema ou é uma informação que você não tem disponível? Não, isso é uma informação pública, gente. Isso está lá para qualquer um que quisesse ter acesso ao edital, poderia ler o edital. Eu cheguei a ler e cogitar a possibilidade da Ascacom participar desse edital, porque a gente tinha condições. Mas como o edital ele abrangia a limpeza urbana de um modo geral, não daria para a gente.
Mas tinha tantos zeros naquele 12 que eu não soube muito bem contar, mas me pareceu 12 milhões. 12 milhões. Sim, apareceu 12 milhões e o nosso convênio era 20 mil reais por mês. Vou ter que fazer uma continha aqui, peraí. Olha só, se a gente pegar 12 milhões e dividir por esses 240 mil, a gente tem décadas de Ascacom na cidade, Sim, rodando 17 anos de Ascacom. com a ajuda de cursos. Eu queria muito entender a justificativa de todas essas mudanças, assim. É muito importante que a gente cobre das autoridades uma resposta em relação a isso, porque não me parece, claro que eu sou uma pessoa leiga, uma cidadã que paga os impostos, mas não me parece algo racional, lógico, viável, principalmente quando a gente está falando de uma associação que presta um serviço que não é só ambiental, mas principalmente social. Sim, e eu nem questionaria não estar mais na usina de triagem, mas por que tentar acabar com a associação? Por que reunir os associados e instigá-los a diluir o patrimônio das Ascacom? Por que a gente sempre trabalhou em dizendo, vocês são nossos parceiros. E de repente sobe lá uma prefeitura e diz para eles, olha, diluam esse patrimônio, dividam entre vocês, é um direito. Sem falar que quando a gente Quando o fala estatuto... eu acho que é isso, eu ia falar exatamente do estatuto, fala do estatuto da associação pra gente. O estatuto não permite isso. Mesmo eles, e eles têm conhecimento disso, eu sempre deixei muito claro que o estatuto não permite. No dia que a Ascacom deixar de existir, tudo da Ascacom tem que ser doado para uma associação com os mesmos fins. Não pode ser nem para qualquer um, com os mesmos fins que a Ascacom. Agora, explica isso, gente. Por que dissolver uma associação de 17 anos? Não tem uma justificativa. Porque é para dissolver, é para acabar. Eles estão aí para acabar com a gente. E Vilma, assim, o que eu tô tentando imaginar é que a cidade, ela tem questões que são tão sérias. A gente, semana passada, a gente teve uma live super esclarecedora com a Nayara, que é de um caso urgente, tão urgente quanto o que está acontecendo com a Ascacom. E eu tô tentando entender por que o empenho em extinguir a associação. Sim, eu gostaria de entender o porquê. É porque você discorda? E por quê? A Ascacom também é uma associação ambiental. É porque quando surge alguma coisa ambiental, a gente liga e pergunta o que está acontecendo? Por que está acontecendo? É porque, ou será porque se não existir uma associação de catadores na cidade, o ICMS ecológico que é pago para uma cidade que tem associação de catadores, fica tranquilo. Eu não entendo. Eu sou leiga nesse assunto, não sei porquê, mas eu sei o que eu sofri, que eu tenho sofrido até hoje. Tá? Porque é muito simples influenciar os nossos associados, gente. São pessoas simples. Nós estamos falando de pessoas que recebem o pagamento e te entrega. Toma aqui, conta para mim e vê se está certo. Olha se está certo. Então, se ela não conta dinheiro, você vai mandar um advogado conversar com ela? É o mesmo que uma receita de médico. Ele só vai balançar a cabeça, sim. E assina esse papel aqui. Eles vão assinar, gente. Eles vão assinar, sabe? Porque eles têm medo. Eles têm medo. Eles têm muito medo. Vilma, eu tenho medo. Eu assinei, sim, eu tenho medo.
Eu assinei sim Intimida, porque eu não tem preciso como trabalhar falar na não. empresa. Não tem como. É uma forma velada de intimidar. O Rodolfo falou uma coisa aqui que é muito pertinente, que é quem define o destino da associação são os associados. A ajuda de custo na manutenção da associação é uma das obrigações da prefeitura enquanto o órgão municipal executivo. Isso não dá à prefeitura autonomia para definir o destino da associação. Sim, E aí, concordo. quando acontece essa reunião dentro de uma empresa, dentro da empresa que substituiu a associação, e nos moldes que você explicou para a gente, sabe? Eu fico muito chocada. Deixa a gente em paz. Só isso. Deixa a gente em paz. Deixa a gente só trabalhar, fazer o nosso trabalho. Não é mais nada que isso que a gente pede. Deixa em paz. Deixa a gente em paz. Deixa a gente ter nosso galpão. Deixa a gente ficar com os catadores que tem mais de 60 anos. Deixa a gente continuar fazendo a nossa educação ambiental. Deixa a gente cuidar das nossas mulheres. E até dos nossos meninos, né? Uhum. Alguns aí que não tiveram oportunidade na vida, você viu? Te mandei um vídeo. E que tiveram a primeira oportunidade. Então, assim, deixa a gente em paz, deixa a gente trabalhar. E se a gente vai precisar das licenças deles. Não sacaneia, não. Sim. Para com isso, para de instigar o catador, o simples. Aproveitar, você é formado, você tem faculdade, você veio de uma família boa. Aqui não. Aqui somos todos filhos do Zé das Couve. Quem teve um pouco mais de estudo se esforçou, tirou o coração para fazer isso. E teve alguns que não teve oportunidade para fazer. Não se aproveitem disso, é feio. É feio. Tá? E me dói muito ver pessoas com mais poder utilizando disso para pessoas que não têm conhecimento. É muito feio, é triste. Eu fico muito emocionada. Eu sou uma pessoa péssima para falar desse assunto. Eu digo que o bichinho das cacau me pegou. Mas eu acho que não tem como, com toda a sua história de luta e toda a sua história da associação, porque quando você fala que a sua história começa junto com a história da associação, você não tem um envolvimento de amor, de intimidade, essa relação pessoal com a associação, porque não são só colegas de associação, são amigos, são parceiros, é família. Qual que é a situação hoje dos associados que estavam no grupo de risco e estavam em casa durante a pandemia? A gente não está trabalhando, não tem como financeiramente ajudar esse pessoal, mas nós temos vários parceiros. E eles mensalmente estão encaminhando cestas. Todo mês a gente deixa lá uma cesta básica, um cartão. Hoje a Sodexo está conosco, mandou um cartão para que eles possam comprar frutas, outras coisas de casa. A gente tem tentado acompanhar quem ainda está fazendo tratamento médico. Agora, a parte financeira, a gente não consegue ajudar, mas a gente está junto aí, tá? A gente não está desistindo, não. E todo mês a gente vai atrás do alimento e do leite e do que for preciso, tá? Eu já falei, eu não consigo fazer isso para mim, porque eu também não fiquei trabalhando na empresa, porque seria muito complicado. Mas a gente não vai abandonar eles nunca, nunca. Por mais que às vezes eles sejam influenciáveis pela própria condições,
própria condições deles, a gente fica brava com eles, a gente vai lá e fala com eles, você fez isso, você não deveria ter feito. Ah, mas falou para mim fazer. E eu fiquei, e falou de uma forma assim, e falou assim, eu fiquei acuado, e assinei, e fiz. E aí você não tem como ficar bravo. Você vai lá, abraça e continua ajudando. A Nayara, ela já perguntou aqui várias vezes, mas eu estava esperando o momento certo para fazer a pergunta, para que você conseguisse concluir a sua fala. Ela perguntou o seguinte, ela perguntou se o Ministério Público já tem alguma atuação nessa situação, se já foi comunicado. É isso. Nós demoramos muito para fazer isso, porque nós tentamos conversar com a prefeitura o tempo inteiro. Nós tentamos conversar com a secretaria o tempo inteiro. Conversar de forma respeitosa, porque a gente sempre teve um respeito muito grande por eles. E a gente demorou muito para fazer. Mas como eles condicionaram um pagamento de um serviço que já havia sido prestado a novos recibos, isso não nos pareceu correto. A gente procurou o Ministério Público, mas com a pandemia, o Ministério Público ele só está atendendo a casos como pensão alimentícia ou prisão. Então é isso, assim. Então a gente tem que, nessa questão do Ministério Público, aguardar. E Vilma, para a gente que é da cidade, população que de alguma forma quiser apoiar a Ascacom hoje, o que a gente pode fazer para ajudar a associação a voltar a funcionar, a voltar a prestar todo o serviço que, muito bem como o Joaquim Cordeiro colocou aqui, a associação ela existe muito antes da secretaria. Então, assim, de que forma que a gente pode apoiar a associação enquanto cidadão congonhense? Olha, nesse momento a gente está respirando e estamos procurando um galpão que ele tem que estar dentro dos padrões, dentro o máximo possível dos padrões para ser licenciado. E a gente encontrando esse galpão, nós, com o que tem de atrasados da prefeitura, a gente pretende comprar um pequeno caminhão, um tipo de transporte, e a gente vai fazer uma campanha junto à população, pedindo que doem para a Ascacom. Para que doem para a Ascacom, para a gente trazer nossa turma de volta, para a gente fazer o nosso trabalho, para continuar sendo essa família bacana que é a Ascacom. Então, nesse momento, vamos lá, gente, vamos para a mídia, vamos contar isso aí, porque a população está colocando o material reciclado dela para fora, eles ainda acreditam que é para a Ascacom que está lá em cima, e nós não estamos mais lá. As pessoas, quando ligam para mim, perguntam se a Ascacom quer receber o material da minha casa ou o papelão. Eu tenho que dizer, não estamos mais na usina de triagem, a prefeitura terceirizou esse serviço. Mas vai chegar um momento, daqui uns 15 dias, se Deus quiser, que a gente vai estar com o nosso galpão e a gente vai poder dizer, olha, podem mandar para a gente, sim, esse material. Sim. E assim, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que o resíduo que eu coloco para fora da minha casa, eu dou para quem eu quiser. Sim, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa conscientização de quando a Ascacom, primeiro, a gente lutar para que a compra desse caminhão aconteça, para que a disponibilidade desse galpão também aconteça, e depois a gente fazer uma campanha pesada para que a Ascacom receba esse material para reciclagem. Sim, né? Mesmo porque, Sil, pensa que Lafayette ela tem 2 associações de catadores e que a prefeitura apoia todas as 2. Ela quem paga o galpão, a água, a luz e o caminhão. Em Congonhas eles querem destruir a única que tem.
É triste. E até agora, assim, a Carol pontuou uma coisa que é fato, assim, a diferença da prestação de serviço da contratada, da terceirizada, em comparação à ajuda de custo que era dado à associação, é astronômica, é absurda a diferença. É absurda. É absurda. É absurdo nós ainda termos que alugar os nossos equipamentos. É isso, né? Você tira uma associação com 8 anos de experiência, com um profissional qualificado, para contratar uma empresa que não tem o equipamento e loca o equipamento da associação. Tá tudo errado. Tá errado. Mas eu gostaria muito de entender. Por quê? Por quê? Não se pode mais fazer um contrato com a associação? Ótimo, vamos sair do galpão, mas nos deixem trabalhar. Para de querer influenciar o associado. Gente, isso chega a ser pecado. Eu acho, às vezes, a gente fica muito tentando justificar as questões a partir de uma questão técnica, de uma análise de custo-benefício, mas às vezes, Vilma, quando você é uma mulher preta da periferia, com ensino superior, e diz não para uma pessoa que está no topo de uma escala social, né? Homens brancos de família elitizada, é inaceitável para essas pessoas. Sim. Ser contrariado por uma mulher preta da periferia é um desaforo. Então, assim, é bom a gente entender que existe, talvez, dentro desse contexto, também uma questão de ego, porque é muito difícil você entender isso de uma forma técnica, de uma forma de gestão, sabe? De uma forma lógica. É muito complicado esse entendimento. Bom, Olha, gente, uma coisa que... Pode terminar. É porque a gente está com um eles são atrasinho muito sem sorte. Porque além de uma presidente negra, a gente tem uma assessora financeira que também é negra. E que também tem muita garra. Que é a Isabel. É isso. As pretas vão mudar o mundo, viu? Vai. Gente, falando nisso, é muito importante lembrar, a Vilma é minha companheira de partido, e hoje ela é pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Como a gente está num período de pré-campanha, a gente não pode falar várias coisas, né? Existem várias restrições para a gente entender a lei eleitoral e tudo mais. Mas eu vou te fazer uma pergunta simples. O que te motivou a decisão da pré-candidatura? Foi isso? Foi tudo isso que eu disse aqui. Eu nunca tive a intenção de ser uma vereadora. Nunca tive a intenção. Nunca me passou pela cabeça fazer isso. Mas quando a gente para pensar que tudo isso passou pela Câmara e que passou passando, foi que eu pensei, se eu não tentar, porque eu já tenho, se eu não tentar, se eu não for atrás, não será só hoje as Cacom eles estão tentando diluir as Cacom. Amanhã vai ser uma associação de artesão. Então, foi isso que me motivou, foi o que me machucaram, que me fez aceitar uma pré-candidatura vereadora. Foi o que me fez pensar, foi isso, o que a gente passou durante esse tempo. Que a gente precisa, sim, de alguém lá para poder fiscalizar. Fiscalizar. Então, Sim. Nunca tive. Quem está aí, Joaquim Cordeiro, e o pessoal que me conhece sabe que eu sou uma pessoa super centrada, muito calma, muito na minha. Mas eu não tive escolha. Não estão nos deixando escolha.
Você falou Então uma eu. coisa, Vilma, que me chama muita atenção, que é assim, é importante lembrar que essas medidas não foram, elas foram tomadas pelo executivo, mas elas passaram pelo legislativo. Sim, E em passaram. momento algum houve um representante ali que falasse, não, peraí, quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo, qual que é o impacto dessa terceirização na vida delas? Sim. Porque essa é a função, é fiscalizar e entender quais são os impactos do que é aprovado ou reprovado, do que é deferido ou indeferido na Câmara, na vida das pessoas. São vidas. Um vereador tem que entender que aquela lei, aquela proposta, ali atrás daquele papel escrito, existem vidas. Eles têm que entender que são vidas. E É essa isso. humanização eu quero levar. Uhum. É isso, humanização. A gente precisa de pessoas mais humanas. Sim, Pessoas precisamos. reais, sabe? Pessoas reais, pessoas que conheçam o dia a dia da população, que é a massa que sustenta a cidade. A gente precisa disso. Eu fiz uma pesquisa em Congonhas até hoje, gente, foram 18 legislaturas. Nessas 18 legislaturas, há uma variação da quantidade de vereadores eleitos. 9, 11, 15. Desde 1947, quando foi a primeira, já foram eleitos mais de 200 vereadores. Acho que 224, me fugiu o número exato agora. Desses 224, 5 eram mulheres. Dessas 5 mulheres, nenhuma é negra. Numa população que, quando a gente vai olhar o IBGE, a maior parte da população é composta por mulheres e a maior parte dessas mulheres são mulheres pretas. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, sim. A gente precisa ser ouvida, sim. Porque é só assim as nossas pautas vão ser respeitadas, vão ser ouvidas, doa quem doer. Sim, e as mulheres têm que aprender a acreditar nas mulheres. As mulheres precisam entender que a vida mudou. Mudou. Eu me lembro bem que as mulheres antes, elas não se cuidavam, davam de lenço na cabeça, as mulheres não eram tão bonitas quanto são hoje. Hoje as mulheres são muito lindas. Olha, anda na rua, uma senhorinha, todo mundo de cabelinho cortado, todo mundo, se não está usando uma maquiagem, está usando um batom, se não está usando nada, está bem vestida. Hoje as mulheres são muito bonitas, são bonitas, mas elas ainda têm lá dentro uma força que elas desconhecem. Uhum. Porque uma mulher é uma mãe, e uma mãe ela é forte. E se Ela ela pode usar tudo. essa força que ela tem, se ela usar a força que ela tem dentro dela, ela pode muito. Olha, você, mulher, você pode. Você pode sim, você pode muito, tá? E não deixem que ninguém diga que você não pode. Você pode. Pode sim. Da mesma maneira que eu acredito que eu posso. E isso. que ninguém vai me dizer o contrário. Minha amiga, a gente está chegando no final da live, a gente tem 6 minutos restantes. Eu queria que você deixasse as suas palavras finais, mas antes disso, te agradecer pela guerreira que você é, pelo exemplo de mulher que você é. Você não tem ideia da honra que é poder dividir esse espaço de fala com você. Eu estou muito grata, estou muito emocionada também. Também. E dizer para você que você não está sozinha. Essa briga agora também é minha. E eu queria que você falasse, fizesse as suas considerações, agradecer por toda a coragem, porque trazer essas falas nessa live, do jeito que você fez, com esse peito que você tem, não é qualquer pessoa que faz. Te agradecer a coragem, te agradecer a confiança e te dar as palavras para você encerrar a nossa conversa.
Segurando o choro. Ah, não consigo. Eu descobri que eu sou chorona mesmo. Eu sou chorona quando se trata de pessoas. Eu sou muito chorona quando se trata de pessoas. E eu quero te agradecer muito, né? Agradecer muito a Deus pela força que Ele tem me dado. A Deus pela força que Ele tem andado à frente das Cacom o tempo inteiro. A gente se surpreende com o que Deus faz por nós. É a cada dia uma bênção maior. É uma bênção poder te conhecer, sim. É uma bênção poder te conhecer. Eu agradeço a Deus pelos amigos, pelas pessoas que estão aí me assistindo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu conto com vocês. Que critiquem, que crítica boa a gente ajuda a gente a crescer. Um abração pro meu povo das Cacom, amo vocês. Eu sempre, olha, tipo, brinco, né? Introduzi o coraçãozinho lá, amo vocês. E sou essa pouquinho de pessoa aqui que tá lutando, tá? E eu Você é mulherão demais, mulher. Mulher da porra. Conto Quebrando muito o com protocolo, vocês, falando obrigada. palavrão. Você disse que eu ia falar palavrão. Eu Falei que raramente não. falo palavrão. Gente, aproveitar também para agradecer a Giane, que deu uma força maravilhosa para a gente nessa live. Não só nas nossas conversas anteriores, né? Também na mediação dos nossos assuntos, das nossas polêmicas. Giane deu um suporte maravilhoso, nossa companheira de luta, nossa parceira de tudo, guerreira também. E Vilma, Oi. o mundo é nosso, não chora, se não choro. E muito obrigada, minha guerreira. Obrigada a você, gente. Beijo. Amo todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Só um Fiquem com instantinho. Deus. Vilma, a Nayara, que é do MAB, né, do Movimento dos Atingidos por Barragem, falou que é importante a gente fazer uma reunião com o movimento e a gente chamar uma reunião para organizar o que pode ser feito, no que eles podem te ajudar. E agora, filha, bora pro pau. A gente vai lá, né? Com jeitinho mineiro, vamos pro pau. Vamos pro pau. Como diz você. Meu amor, Tá, muito obrigada. Boa noite, ótima quinta, ótima sexta para vocês. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Gente, obrigada pela atenção.